Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente começar mais um livro desse BíbliaCast, gente. O quinto livro de Moisés, que é Deuteronômio. Quase um trava-línguas aí. Mas a gente vai começar ele e vai entender também por que desse nome, né? E hoje a gente vai ler Deuteronômio de 1 a 3, tá? E no final a gente vai fazer a nossa análise. E antes da gente fazer tudo isso, né? Já quero te lembrar para você ficar até o final e clicar na nossa carinha aqui para você ter a melhor experiência com o vídeo, porque vai aparecer uma engrenagem aqui acima ou pelo computador, a engrenagem é daqui abaixo e seleciona a imagem de alta qualidade, tá? Para ela não ficar oscilando e tudo mais. Então fica com a gente até o final para você ver essa análise, para aumentar ainda mais o seu entendimento, tá? Então, Deuteronômio 1. A ordem para partir de Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote, a leste do Jordão. Na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. A nomeação de líderes. Naquela ocasião, eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, se fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta, então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá.
Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe adiante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandem-me alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. A rebelião contra o Senhor, o seu Deus. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deveriam seguir. O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele o verá, e eu darei a ele e a seus antepassados a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Capítulo 2. Depois voltamos pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho, pois essa foi a instrução dada por Deus. E por muitos anos rodeamos a região montanhosa de Seir. Então o Senhor me disse: já faz bastante tempo que vocês estão caminhando ao redor dessas montanhas. Agora sigam para o norte e dê esta ordem para o povo: vocês terão de passar pelo território dos Edomitas, seus parentes, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês. Todavia, muito cuidado. Não provoquem uma luta contra eles, porque não darei a vocês nenhum palmo daquela terra.
A Esaú dei a região montanhosa de Seir por herança. Vocês pagarão com dinheiro pelo alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele sabe que andaram por este grande deserto, e o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês nesses 40 anos, e vocês não tiveram falta de nada. Assim, passamos ao redor dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Atravessamos a estrada da Arabá em direção a Elate e de Ezion-Geber, virando depois para o norte, pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não ataquem os moabitas em combate, pois não darei parte alguma da sua terra. Eu já dei essa região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins moravam naquela região, um povo forte e numeroso, gigante como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns. Foram os Moabitas que lhes deram o nome de Emins. Em tempos passados, os Oreus viviam na região de Seir, mas foram derrotados e exterminados pelos Edomitas, descendentes de Esaú, que habitaram o seu lugar, assim como os israelitas com a terra que o Senhor lhes deu. Agora, levante-se, atravessem o ribeiro de Zered, assim atravessaram o ribeiro de Zered. Passaram-se 38 anos desde que saímos de Cades Barneia e atravessamos o ribeiro de Zered, até que toda aquela geração dos homens de guerra morresse no acampamento, como o Senhor havia jurado a eles. A mão do Senhor foi contra eles, até que finalmente foram completamente eliminados. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor falou comigo. Hoje Israel deverá passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e se aproximar do território dos amonitas. Não os molestem nem lutem contra eles, pois não vou dar vocês parte alguma da terra dos amonitas. Essas terras dei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que habitaram ali no passado. Eles eram chamados de Zanzumins pelos amonitas. Eram fortes, numerosos e gigantes, como os Enaquins. Mas o Senhor os exterminou e entregou a terra aos amonitas. O Senhor tinha feito a mesma coisa em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os Edomitas, descendentes de Esaú, os expulsaram e se estabeleceram na região de Seir até os dias de hoje. Um fato semelhante também aconteceu quando os Caftoritas saíram de Caftor e destruíram os Aveus, que moravam em povoados espalhados pelo território, até a cidade de Gaza, e passaram a morar nas terras deles. Atravessem agora o rio Arnon e entrem no território de Seom, o amorreu que reina em Esbom. Guerreiem contra ele e comecem a conquistar aquele território. A partir de hoje vou fazer com que os povos da terra tremam de medo de vocês e fiquem cheios de pavor ao saberem que vocês estão por perto. Então enviem mensageiros a Esbom, partindo do deserto de Quidemote, com esta proposta de paz ao rei Seom. Deixe-os passar por seu território. Seguiremos sempre pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a esquerda e nem para a direita. Pagaremos com dinheiro pela comida e pela água. Tudo o que queremos é permissão para passar a pé. Como fizeram os Edomitas que habitam na região de Seir e os Moabitas que habitam em Ar. Precisamos dessa licença para chegarmos ao nosso destino. Temos de atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que recebemos do Senhor, o nosso Deus. Mas Seom, rei de Esbom, não quis nos deixar passar. Isso porque o Senhor, o Deus de vocês, fez com que ele ficasse com o coração duro e rebelde, para entregá-los nas mãos de vocês, como de fato aconteceu. O Senhor me disse: Estou entregando a você o território do rei Seom. Comece a conquistá-lo e tome posse da terra dele. Ele será para sempre de Israel. Então o rei Seom saiu ao nosso encontro para a batalha em Jaza, ele e todo o seu exército. Mas o Senhor nosso Deus entregou-o a nós e o derrotamos.
a ele e aos seus filhos e a todo o seu exército. Conquistamos as suas cidades e as destruímos completamente, matando homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Somente levamos o gado, que tomamos como presa de guerra, além de outros bens que saqueamos das cidades conquistadas. Conquistamos desde Aroer, junto ao rio Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade. Não houve cidade com muros altos demais para nós, pois o Senhor, o nosso Deus, entregou-nos todas elas. Contudo, das terras dos amonitas não nos aproximamos, nem da terra ao longo do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa. Ou seja, ficamos fora de todos os lugares que o Senhor, nosso Deus, nos havia proibido. Deuteronômio 3. A vitória sobre Og, rei de Bassã. Depois voltamos e subimos rumo a Bassã. Og, rei de Bassã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos com todo o seu exército, e dei a você também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bassã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og, em Bassã. Todas elas eram fortificadas, com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito em Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais todos e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamam Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bassã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Og, rei de Bassã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas, a divisão das terras. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades, dei-os às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bassã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bassã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos Jesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o seu nome, de modo que até hoje Bassã é chamada povoado de Jair, e de Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e de Gade dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale de Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dele também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga. Naquela ocasião, eu ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, o Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que dei a vocês
as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês. E tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois, vocês poderão retornar cada um à propriedade que recebeu. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o Deus, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Moisés é impedido de entrar em Canaã. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixe-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e o encoraje, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. E assim finalizamos a nossa Finalizamos. leitura de hoje, Deuteronômio 1 a 3. E aqui já no 1, né, começando a nossa análise, foi um remember aí de tudo que aconteceu durante a transição, né? Aqui é Moisés, né? É um discurso dele. Então ele começa aqui no um, ele já sabe que ele vai, né? Ele não vai poder entrar na Terra Prometida. Eles estão próximo de entrar e ali ele chama todo o povo de Israel e começa contando, né? Fazendo esse discurso para ele. E como a Sérgio falou, acaba sendo ali um remember, né? Relembrando, né, eles de tudo que passou, de tudo que Exato. aconteceu. Daí ele fala de onde pararam, cada parte ali, né? Ele vem contando toda ali a visão dele e até falando, eu acho que ali, porque ali, como a gente falou, né? Os pais já tinham morrido, né? Eram os filhos de quem saiu, eram os abaixo, menos de 20 anos que saíram do Egito que estavam ali agora ouvindo ele. Então ele estava contando ali tudo e É, mostrando, né, o que tinham feito, né? porque é algo que Deus deseja também, né? Que nunca esqueçamos das coisas que ele já fez. Por isso, da comemoração da Páscoa também. Então, antes deles entrarem para receber, igual vamos dizer, filho que os pais morrem e simplesmente recebe uma herança, mas não sabe por quê. Por que eu estou recebendo? O que meu pai fez para construir tudo isso, né? Então, ali esse posicionamento de Moisés fazendo esse discurso para aquela população de Israel é como se fosse assim: olha, galera, vocês estão recebendo uma herança que vem de todos os seus antepassados. E olha tudo que aconteceu para vocês estarem recebendo isso. Não esqueçam disso, sabe? Os seus pais não receberam isso porque eles não confiaram em Deus. Então, eles colocou aqui também para lembrar, né, sobre essa parte dos espiões, os rebeldes e por que eles não entraram. E aí, Moisés fala isso, porque às vezes os pais também não duplicaram isso para os filhos, e às vezes os filhos vão estar recebendo sem nem saber o porquê estão recebendo, né? E aí não valorizam, né? E não continuam a cultuar, a agradecer a Deus. Então, esse posicionamento de Moisés é muito para isso, né? Também para eles honrarem a Deus, né? Exato, exato. Porque a gente tem que lembrar que esses 40 anos que se passaram não foi por causa da distância do Egito até Canaã, e É, sim por causa essa desonra, né? dessa desonra, Desobediência. desobediência, né? E é legal da gente estar lembrando disso, né? Às vezes a gente tarda, né, a nossa promessa, às vezes a gente
tarda de receber aquilo, né, que Deus tem para as nossas vidas por erro nosso, né, por desobediência nossa, por até medo, né, nosso, né? Então, uma das coisas que eu chamo a atenção aqui, que eu acho legal, foi até uma das coisas que eu li aqui na Bíblia, que no capítulo 2 no versículo 25 fala assim, né? A partir de hoje vou fazer com que os povos da terra tremam de medo de vocês e fiquem cheios de pavor ao saberem que vocês estão por perto. E por que fala isso, né? Em outros versículos a gente vê, né, Deus falando assim: "Eu vou estar com vocês, eu vou guerrear junto com vocês". Porque os israelitas, eles eram menosprezados na parte de guerra, porque assim, eles eram ali no Egito, eles ficaram 400 anos, ele era só um povo, né, escolhido, e eles no final desses 400 anos, eles eram escravos. Então eles não tinham táticas de guerra Eles nenhuma, não eram treinados eles para não eram, eles guerrear, não né? eram guerreiros, vocês entendem? Então, tipo assim, até tipo assim, o povo, eles mesmos tinham medo porque eles falavam assim, cara, a gente é uma pessoa normal, a gente só pode, tipo assim, ter o ódio ali, né, querer guerrear e tal, mas a gente não sabe guerrear, a gente não tem tática, a gente nunca passou por treinamento nem nada do tipo. E aqui fala, né, e sim, a gente vê em outros versículos falando assim, Deus vai guerrear por vocês, não se preocupem, né? E outra coisa que me chama a atenção aqui, que eu acho legal, é quando Deus fala, né? Vocês vão passar por determinadas terras, né? Por terras ali que eu dei de promessa a Esaú, que dei de promessa a Ló, mas essas terras vocês não vão conquistar. E ali vocês paguem as coisas com o dinheiro que vocês têm. Porque essas terras eu prometi para aquele povo. Então não é porque, né, vocês são o filho, né? Ali Os os escolhidos. escolhidos, que vocês também vão sair ganhando Vocês tudo, vão né? escolher aonde vocês vão querer. Não, é eu que Exato. estou direcionando vocês, né? Tanto é que era a nuvem de fogo que direcionava por onde eles tinham que ir, né? Então ali era todo o tempo, era Deus guiando eles, né? Então, essa terra não, né? Por aqui passa. E igual mesmo que o Geice colocou, né? Eles tardaram a receber algo que era prometido por erro deles. Então, é errado também, às vezes, quando a gente se analisa hoje em dia, às vezes fala assim, eu recebi uma promessa e não estou recebendo, né? Mas por quê, né? Não entra nessa noiazinha que as pessoas colocam, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Deus não precisa caprichar nada, ele já é perfeito, ele tem tudo ali, que nem a terra já estava prometida e jorrava leite e mel. E ele já tinha falado isso quando ele foi retirar o povo do Egito. Porém, o povo foi ali rebelde, começou a profanar contra Deus, contra Moisés. E aí Deus falou assim: olha, vocês estão muito rebeldes, então dá uma segurada aí, vamos dar meia volta e fica rodando aí esse monte. Tanto é que ele falou ali: cheguem de ficar dando volta nesse monte, né? Então pensa, ele estava fazendo o povo de besta até um pouco para ficar segurando eles morrer, porque não vou entregar para vocês, vocês não merecem receber isso. Então, sempre vigia, né? Não estou recebendo o que está prometido, mas por quê? Que conduta eu preciso melhorar? Então, se olhe, né? Sempre quando a gente estiver lendo a Bíblia, vendo sobre os outros, é que ele aprenda com o erro dos outros, né? Então, nessa parte de Deuteronômio, é a hora que a gente pode analisar a gente também, né? Que erro que a gente está cometendo que está fazendo Deus tardar as nossas promessas, né? Que posicionamento que ele deseja que tenhamos que a gente não tá tendo, né? E esquece esse negócio que ele tá caprichando. Ele tá só esperando você crescer, né? Você lapidar, você tá pronto para receber a promessa. E aí aqui ele tava o quê? Preparando o povo para receber a promessa. Tipo, já tá na hora, eu vou entregar, mas vamos lembrar só um pouquinho do que eu fiz em tudo, né? E que vocês conquistaram porque eu estava junto com vocês e não porque foi força de vocês, né? Não Mérito foi de mérito vocês, de né? vocês. Exatamente. E finaliza aqui, né, no capítulo 3, né? Eu sinto até uma dorzinha, assim, ler esse finalzinho É, de Moisés, né? Tipo assim, Moisés suplicando, assim, poxa, Deus, deixa, né? eu Capítulo entrar. 3 versículo 25. Suplica agora que me deixe passar o Jordão, né? E me deixe ver essa boa terra, né? Então, tipo assim, você vê que Moisés errou, ele teve a falha, ele reconheceu, pediu perdão, né? Suplicou para Deus.
Só que Deus ele trouxe uma ira, né? Trouxe uma tristeza, né? Isso não afastou, né? Moisés de Deus. Moisés continua sendo usado por Deus, mas no entanto Deus falou, né? Falou assim, por causa disso você não vai entrar. E ele fala assim, né? Basta, não vamos mais tocar nesse assunto. Já foi determinado que você não entrará. Vou deixar você ver a terra, né, de longe. Então, de cima do morro, ele viu a terra de longe, mas ele fala, não vamos mais tocar nesse assunto. Ponto final e acabou. E aí faz a gente relembrar aquela velha frase, né, que falam sobre Deus. Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, né? Então aqui ele já falou, não tem como ele olhar e falar assim, me arrependi, Moisés, é mesmo, acho que eu vou deixar você entrar. Não, ele já falou. Então, por isso que eu acho que ele também fala, basta, né? Às vezes ele também fala, dá a dorzinha ali, tipo, putz, eu posso deixar, não, mas basta, Moisés, chega, não vamos mais tocar nesse assunto. Já foi determinado isso, né? Quem vai fazer o povo entrar, quem vai à frente é Josué. Então, aqui a gente já está perto de ver o povo a tomar posse da terra prometida, né? Que foi prometida, lá atrás, lá em Abraão, gente. Então, por isso que você tem que estar com a gente no próximo episódio. Já se inscreve no nosso canal para você não perder nada. Já dá um like aí pra gente entregar esse vídeo para mais pessoas, que é assim que o YouTube reconhece, né, as entregas. Então vamos entregar isso, porque mais pessoas precisam entender, não só da Bíblia, né, mas entender como isso daqui acontece na nossa vida hoje, né? E eu falo que aprendendo sobre a Bíblia, a gente economiza tanto tempo, porque do que ficar lendo 300.000 livros, se você ler isso daqui, que é aonde sai a origem de todos os livros, nossa, você vai estar, muito crescendo, não só espiritualmente, mas como pessoa, como conduta mesmo, sabe? Então, dá um like aí pra gente entregar mais esse vídeo. E já entra no link aqui abaixo da descrição, é o primeiro link, que é o Ouvintes da Fé, é uma assinatura. É R$14,90 só, gente, para você estar crescendo mais e aprendendo como não entrar na noia aí de conflitos, de aflições, de perturbações que às vezes aparecem, né? E você saber se posicionar como Deus deseja, né? Que nem aqui. Às vezes Israel estava ali aflito, mas ele se posicionou errado. E isso fez com que eles recebessem, né, um castigo. Então, para você também aprender a se posicionar quando alguma aflição aparece, quando algum desafio aparece para você, mas você aprender a se posicionar e ter a fé ao seu favor, ter Deus ao seu favor, e não ele se revoltando com você, né? Exato. Então, por isso que é tão importante você estar no Ouvintes da Fé. Já entra aí abaixo nesse link e faz a sua inscrição e esteja com a gente. E esteja com a gente também no próximo episódio, que vai ser amanhã. E é isso, né? É isso aí. Um beijo e nos vemos no próximo episódio, gente. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo. E aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!